Bom dia, querido irmão, irmã. Que bom que você está comigo em mais um Manhã com Deus. Eu espero que essas palavras sirvam para sua edificação, meditação e sua santificação e ajudem você a crescer a imagem de Cristo, se tornando um crente maduro e espiritual. O tema dessa manhã é muito importante, muito recorrente entre o povo de Deus. É fofoca. É falar da vida dos outros, falar mal dos outros, é aumentar aquilo que se ouviu e passar uma mensagem distorcida para outras pessoas, é se intrometer na vida alheia ou compartilhar segredos, situações pessoais e íntimas com a finalidade de denegrir, de arruinar, de causar males às pessoas. A fofoca, ela divide pessoas, a fofoca desfaz amizades, a fofoca fere e magoa corações e feridas profundas que muitas vezes não conseguem se cria bloqueios e barreiras e muros que demoram anos para serem derrubados. Isso quando são derrubados. A fofoca provoca ira, deixa as pessoas irritadas e faz com que elas se tornem ásperas. A fofoca, ela, como diz Tiago, ela provém da língua e ela é um pequeno membrozinho inflamado pelo inferno que é capaz de incendiar um bosque. Ou seja, uma fofoca é capaz de arruinar a vida inteira de uma pessoa, uma família, uma empresa ou até uma igreja. Tamanha força que a maledicência, que a palavra distorcida, que a informação dada num tempo inoportuno para uma pessoa inoportuna pode fazer. E infelizmente isso é muito comum entre os cristãos e principalmente dentro das comunidades, das igrejas e principalmente pelas mulheres. Não é difícil você encontrar entre o povo de Deus fofoqueiros, espalhando boatos e notícias ou compartilhando coisas íntimas que um amigo confidenciou com outras pessoas. Quando você abre o seu coração para alguém ou quando você fica sabendo do pecado de alguém, de uma queda ou de uma fraqueza, isso foi dado a você, foi confiado a você, entendendo que você manteria segredo. Existem coisas da nossa intimidade, da pessoalidade das pessoas, que não devem ser compartilhadas por ninguém, porque isso traz danos, destruição sem precedentes. Entretanto, o fofoqueiro não consegue guardar segredo. Ele tem prazer de transmitir uma notícia, uma informação íntima, a fim de prejudicar, denegrir ou de ferir a imagem daquela pessoa. E como eu disse, como a igreja de Cristo, os crentes, o corpo de Cristo sofre com a fofoca, sofre com os fofoqueiros. Eu quero dizer que esse é um dos pecados mais graves que Deus vai julgar a igreja dele e vai julgar você e a mim, caso sejamos esse tipo de pessoas, fofoqueiros. Porque em Provérbios capítulo 6, verso 16, diz que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a alma dele abomina. Veja, abomina é uma das palavras mais fortes da Escritura, quando Deus quer demonstrar sua indignação por algo. E a 7ª que ele abomina é aquele que semeia contendas entre irmãos. É o fofoqueiro. O Senhor abomina o fofoqueiro e ele não ficará impune, não ficará sem o julgamento e o juízo divino. A fofoca também é uma marca do não convertido, porque a Bíblia diz: o que fala a boca é aquilo que está em abundância no coração. Agora, como evitar a fofoca? Como cortar esse mal danoso, perverso, pernicioso pela raiz? Primeira coisa, irmãos, vamos seguir o conselho que Tiago nos dá, que todo homem seja pronto no ouvir e tardio no falar. Fale menos, fale pouco.
ou fique calado. A Bíblia diz em Provérbios que o tolo calado se passa por sábio. Em Provérbios também diz que no muito falar há transgressão. Diz também que o que muito abre a boca tem perturbação. Nós convivemos com pessoas que falam demais. Irmãos, feche a sua boca. Não fale quando não te convém falar. Limite as suas palavras. Muitas pessoas tropeçam nas palavras, causam escândalos e destruição, como Tiago acende uma faísca que traz um incêndio, porque falam demais, que se ficassem quietas, caladas, evitariam muitos problemas. Então, em rodas com amigos, em mesas de refeições, em comunhões e ajuntamentos, seja aquele que menos fala da sua turma. Segunda coisa, se muitas vezes você não consegue ficar sem falar e decide abrir a boca, fale coisas que edificam, como está em Efésios 4, 29, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, promovendo edificação. Se você decidir abrir a boca, só fale coisas que edifiquem as pessoas, coisas positivas, coisas bíblicas. Abra sua boca para ajudar, amparar, consolar, ensinar, fortalecer as pessoas que estão à sua volta. Caso contrário, não abra sua boca. Terceira maneira de vencer a fofoca. A fofoca muitas vezes tem a ver com ócio, falta do que fazer, perda de tempo, de desperdiçar o tempo. Preencha a sua vida com trabalho, preencha a sua vida estudando as Escrituras, preencha a sua vida com oração, preencha o seu tempo trabalhando para o reino, em serviços sociais, em obras de caridade, na expansão do reino, na pregação do evangelho. Ajude o seu marido nas suas tarefas, sua esposa nas suas tarefas, seus filhos. Quando você preenche o seu tempo e você tem uma agenda cheia de atividades justas e positivas, você não vai ter tempo para falar da vida dos outros. Quarto, irmãos, parem de cuidar da vida dos outros. Cuide da sua vida. Você já tem problemas demais para ficar bisbilhotando a vida dos outros. Não é da sua conta o que o outro faz, deixou de fazer, ou o que ele postou, deixou de postar. Veja ao seu redor quanto trabalha com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus desafios, com seus próprios pecados. Cuide da sua vida e deixa dos outros para lá. E quinta e última forma de vencer a fofoca, os meios da graça, oração, leitura da palavra, o culto público. Vá diante de Deus e confesse esse gravíssimo pecado. Diz: Senhor, eu sou um fofoqueiro. A minha língua, Senhor, é indomável. Eu tenho usado ela para denegrir e difamar os irmãos. Ou eu tenho sido inconsequente com ela, expondo segredos de pessoas. Vá diante de Deus, confesse isso como um pecado e se arrependa diante de Deus. E, por último, peça a graça de Deus para domar esse fel de iniquidade que é a língua. Fala: Senhor, me dê graça. E um fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para dominar a minha necessidade de falar, de comentar de forma inconveniente, inconsequente e imprudente. Me dá temor, Senhor. Me confere graça e recursos para refrear minha língua e ser sábio nas minhas palavras. Ficar calado ou só falar aquilo que convém e aquilo que edifica. Se você fizer isso, Deus vai livrar você desse grande mal, dessa perversidade. E de um linguarudo, fofoqueiro, que semeia contenda e destruição, você será como um profeta. Falará coisas que edifiquem o próximo, que ergam e que restaurem ele. Você será um arauto, um instrumento do Senhor nessa terra. Vamos orar comigo. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus,
Ó Deus Pai, tem misericórdia de nós e nos perdoa por esse gravíssimo pecado. A nossa língua, Deus, é um fel de peçonha. Muitas vezes, Senhor, ela é usada para ferir, magoar, e ela não consegue guardar segredos. Quanta gente ela já machucou, dividiu, destruiu. Quantos males, Senhor, já foram causados no seu reino por conta da fofoca. Mas no nome de Jesus, tira esse mal do meio do seu povo, Senhor. Leve esses homens, mulheres a se arrependerem desse maldito pecado e dê a eles graça. Dê a eles, Senhor, recursos para vencer isso e domar a sua língua. E muda a disposição do coração e da língua para falarem só o que convém, só o que edifica. Oh Deus, a sua igreja carece dessa graça, carece, Senhor, dessa misericórdia. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo que sofrem deste mal e ele precisa ser extinto, extirpado do meio do seu povo agora, Senhor. Que a graça do Senhor alcance esses homens e mulheres, jovens e idosos, nesse momento, dando a eles, Senhor, libertação, vitória contra esse mal, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria mais uma vez que você não ignorasse o meu pedido, desse um like nessa mensagem, ativasse o sininho, as notificações e se inscrevesse no canal. Você vai ajudar o reino de Deus dessa forma. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.